Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast Tráfico SA. Eu sou Cadu Neiva. E eu sou o Misha Menezes. Eu tô aqui hoje com o Rei do Perpétuo, um dos jogadores mais caros do Perpétuo. E hoje a gente vai entender um pouquinho do que foi que fez esse cara ser um dos gestores de tráfego mais bem pagos do Brasil. Mentor Misha. Eu adoro essa parte do Mentor Misha. Para quem não sabe, esse aqui do meu lado é Misha Menezes, o Rei do Perpétuo, o vulgo jogador caro do tráfego. Literalmente. E a gente está aqui hoje para conversar com ele um pouquinho sobre a visão de Perpétuo no negócio de tráfego. Doutor Misha Menezes, eu queria que você fizesse uma apresentação prévia de como foi a sua vida de gestor de tráfego. Top. Cara, eu comecei a minha vida como gestor de tráfego completamente por acaso, porque eu nem sabia que isso existia. Então, logo depois que eu casei, ali com uns 2 meses de casado, eu me candidatei para uma vaga de social media em uma empresa, que até então eu imaginava que era só uma startup. E quando eu cheguei nessa startup, era uma empresa de infoprodutos, especificamente uma empresa de infoprodutos perpétuos. Então, lá eu comecei como social media, e aí eu fui vendo esse negócio de criar anúncio e tudo mais. E o cara que tava... eram 2 gestores de tráfego que tinham lá na época, e um tava balançando, que não tava dando resultado. E eu vinha dando muito resultado no orgânico. Aí o meu ex-boss lá pensou, né? Falou assim, cara, se esse cara tá dando resultado no orgânico aqui, tomando conta, imagina o que ele vai fazer com o pago. E aí ele mandou o cara embora e eu falei, antes de abrir vaga, deixa eu fazer um teste. E aí isso era abril de 2017. E aí, abril de 2017, eu criei meu primeiro anúncio. Então, de lá para cá, eu fiquei dentro dessa empresa 2 anos. Hoje ela é a maior da América Latina de perpétuo disparado. Fiquei lá por 2 anos e aí que eu, Pedro e Luiz saímos dessa mesma empresa, né? E a gente resolveu criar a Pinguim. Então, a minha trajetória com tráfego, ela começa desde o começo com o Perpétuo, estando numa empresa que foi crescendo com base no Perpétuo, e eu tinha o grande trunfo do meu mentor ser um cara que já estava no mercado há mais tempo, nos bastidores, então eu tinha praticamente uma mentoria todos os dias. E o outro lado, que é o melhor lado nosso, que gosta de tráfego e tudo mais, é que lá eu tinha verba infinita. Então, é o sonho de qualquer gestor, é o sonho de qualquer um. Então eu pude errar muito, testar muita coisa, dar lucro, dar prejuízo. Então isso acabou me desenvolvendo muito nas habilidades de execução e escala, já que a gente tinha muita verba, tinha verba infinita e tinha uma pressão muito grande pelo resultado e pelo ROI lá dentro também. Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Ah. Tu ganhava dinheiro como gestor de tráfego? Eu era assalariado. Eu tinha um salário, eu ganhava R$3.500. Não era um salário ruim, não. Pra época é bom, né? Pra época é boa. Mas CLT, né? Eu fui subindo, né? Quando eu saí de social media para gestor de tráfego, essa promoção migrou meu salário para R$2.000. Era 1.000, aí migrou para 2.000. E na medida que eu ia evoluindo lá dentro, ele foi me promovendo e me dando mais grana. Então, quando eu saí de lá, eu ganhava 3.500, mais as bonificações que poderia chegar a dois salários. Cara, isso é muito massa, porque, tipo assim, a gente olha que o teu mentor, o teu patrão, pode-se dizer assim, o teu boss, naquela época ele já tinha uma mentalidade de fazer com a galera ganhar um pouco mais, mesmo gerando um resultado gigantesco, mas subia, né? Ganhava um pouco mais. Mas isso não te deixava assim, eu posso fazer pra mim, não? É engraçado isso, porque tem muita gente que me pergunta, quando vai montar a equipe de gestão de tráfego, que fica, caramba, o gestor de tráfego, ele sabe quanto que ele tá botando de grana e, naturalmente, ele sabe quanto que tá voltando. Ele não fica com o olho gordo falando, poxa, mas eu ganho só isso aqui e tudo mais. Eu acho que tudo passa pela cultura do lugar onde ele tá trabalhando. Por exemplo, como eu trabalhava dentro de uma empresa, então a cultura da empresa fazia que eu quisesse, tipo, eu queria bater meta, eu queria fazer a empresa faturar cada vez mais, porque o ambiente era muito bom. Só que o grande ponto de virada ali da minha vida foi quando eu resolvi testar com o meu próprio dinheiro. Esse foi... Porque tem gente que nasceu para poder trabalhar para os outros, né? Tem gente que nasceu realmente para ser
Isso. prestador de serviço e tudo mais, e tem gente que nasceu para empreender. Então eu tinha essa veia empreendedora. Então no dia que foi ali, foi mais ou menos fevereiro, março de 2018, que eu falei, cara, deixa eu experimentar a mesma estratégia que eu faço aqui, mas eu vou botar meu dinheiro para eu ver se eu consigo multiplicar aquilo. Que aí foi quando eu botei 300 conto e voltou 1.000 em 48 horas. Mas, Depois daquele dia eu falei, mano, nunca mais eu fui o mesmo. Porque eu falei, cara, eu brincava na época que caiu a chave para mim que eu era uma máquina de fazer dinheiro. O gestor de tráfego é uma máquina de fazer dinheiro. Ele tá sem grana, o que ele faz? Faz um anúncio. Acabou, vai vir dinheiro, sacou? e o Misha tem uma frase icônica que eu até roubo essa frase. Roubo como um artista, né? Eu dou nomes a quem fala essa frase. Que quando o Misha foi fazer essa transição, eu conheço a história dele porque ele é meu amigo pessoal. Ele teve uma frase na cabeça dele, o que acontece se eu não desistir? O que é que vai acontecer se eu não desistir? Exatamente, E, cara, exatamente. essa frase, bicho, no surgimento disso, foi no momento da tua tomada de decisão para tu sair da empresa e começar a botar o teu negócio. Não foi isso? Começar a Isso, botar a tua foi, agência. exato, foi exatamente nesse ponto de inflexão. A gente vinha de um resultado bom, mas sempre quando a gente testava e tentava com outros clientes, a gente sempre patinava, porque a gente não tinha gestão, não tinha direcionamento nem nada. Nós éramos fazedores de anúncio. É, e VUC, aí, a quando a gente categoria subidor de campanha. Isso, era o subidor de campanha. Então, tipo, pro nosso patrão lá a gente trabalhava muito bem, mas pro nosso a gente ia do jeito que ia dando, até porque não tinha muito tempo para poder se dedicar. E aí essa frase veio numa época onde nós arrumamos 4 clientes e a gente deu prejuízo pros 4 na sequência. A gente botou um na semana, em semanas subsequentes, porque a gente pensou, mano, se a gente acertar a boa, igual a gente tá acertando com o nosso aqui nesses 4, a gente fica milionário, vamos chutar o balde e nunca mais precisa trabalhar. E os 4 deram errado. Que aí eu fui pensei, cara, talvez foi uma tacada de sorte a gente conseguir acertar o nosso produto. E aí foi onde eu balancei se eu saía ou se eu continuava trabalhando lá dentro e aí voltando, indo para a empresa, na verdade, escutando rádio, tava um cara que tava falando de desenvolvimento pessoal e ele tava falando sobre essa questão de não desistir. Falando, as pessoas desistem demais. E se elas não desistissem, o que será que ia acontecer? Eu falei, caramba, é isso. Vou adotar isso como mantra. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então, todas as vezes que eu pensava em abandonar qualquer coisa, eu sempre pensava, mano, se eu desistir, eu já sei onde que vai dar. Agora, o que será que vai acontecer se eu não desistir? Então, eu adotei isso como mantra e virou mantra da nossa comunidade hoje. A galera fazendo tatuagem, mano. Tatuagem com a frase é maravilhoso. Eu falei, mano, que loucura. O Vou poder do botar, movimento. vou botar aqui. Gestão de tráfego transforma. O que Isso, acontece se eu não desistir? Cara, maravilhoso. eu acho muito massa, porque, tipo assim, para quem não conhece o Misha Menezes pessoalmente, esse cara é uma simpatia em pessoa e uma simplicidade em pessoa. E uma coisa que eu acho muito bacana é que eu lembro do Misha no evento do Érico Rocha, lá do Fórmula ao Vivo, em Aham. 2018. Cara, o Misha com um sorrisão no rosto e conversando com a galera. E pouca gente sabia quem ele era. Algumas pessoas sabiam, mas nem todo mundo sabia. Em 2019, estourou o seu lançamento do você entrevistando a galera, perguntando para as pessoas o que é que ela achava se o filho trabalhasse com tráfico pago. Você lembra? Isso. Não, esse foi começo de 2020. Foi? O que Foi 2000? estourou em 2019 foi aquele lá do futebol, deu agarrando no gol e Ah, tudo mais. Esse sim. foi o icônico de 2019. Isso, E o de verdade. 2020 foi isso. Isso, Se verdade, você verdade. descobrisse que seu filho trabalhasse com tráfico direto. E uma coisa que eu achei interessante do Misha é que ele sempre prezou pela questão do seguinte: ele é a mesma pessoa que você conhece aqui, você conhece lá. Mas naquela época, Misha, você não tinha resultado. Naquela Exato. época você não era o Misha Menezes, não era o jogador Uhum. caro que é hoje. Exato. Você não sabe Exatamente. quanto foi que custou para ele fazer esse podcast, tá? Mas ele não era esse jogador caro de hoje. Qual foi a tua virada de chave, cara, para mudar a cabeça de sou um funcionário, tô começando um negócio. O que é que te levou a sair de um funcionário, um cara que tá patinando, pro cara que eu vou montar meu negócio, esse jogador caro, esse cara que começou a ganhar dinheiro com o mundo do tráfico pago aí, como tráfico direto, para ser mais exato.
Boa. Cara, são basicamente três coisas. A primeira, a necessidade. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia ser rico trabalhando para os outros. Isso eu sabia, mas lá eu estava estável porque eu estava recém-casado. Quando eu saí, eu estava com 2 anos de casado. Então, aquela pressão, tipo, meu Deus, eu não posso falhar dentro de casa e tudo mais. Né? Eu tirei ela da casa dos pais dela para poder fazer passar dificuldade aqui. Não posso. Então, o primeiro ponto foi essa dificuldade. Essa necessidade, tipo, cara, eu não posso ser dependente de um salário fixo. Eu tenho que fazer a grana que eu mereço a partir da minha produção. O outro ponto muito importante é que eu tenho dentro de casa o meu pai, que é que tem essa mentalidade de empreendedor. Então, eu cresci escutando meu pai falando sobre empreendedorismo a vida toda. Então, isso fez aquela formiguinha. E o terceiro, cara, que eu vi uma grande oportunidade no mercado na época, quando eu comecei, tinham pouquíssimas pessoas falando de tráfego. E como lá dentro, onde eu trabalhava, a gente tinha, além de muita informação, muita verba, e mais verba de qualquer outra pessoa do mercado tinha, especificamente para Perpétuo, então, quando eu comprava algum treinamento para poder tentar evoluir, eu não conseguia evoluir, que eu falei assim, mano, a pessoa está fazendo isso vai demorar demais. Então, eu vi um grande custo de oportunidade para poder falar, cara, eu tenho um baita de um conhecimento que o mercado precisa saber sobre isso, porque eu sou aquele preguiçoso inteligente. Então, ou seja, eu quero otimizar o máximo do tempo possível para poder ter o máximo de resultado para sobrar tempo livre, para jogar bola, jogar videogame, curtir a esposa, comer churrasco e tudo mais. Então, Ver isso sempre. O quê? o Galo ser campeão. Meu galo e tudo mais. Então, isso sempre me motivou a tentar otimizar as coisas e fazer tudo o mais rápido possível. Então, quando eu via as metodologias que tinham na época da galera que estava começando, e eu via que a fórmula deles aplicar demorava muito para o resultado vir, eu falei, mano, eu tenho que vir com a porrada que eu sei. Então, foram essas três motivações. E sem falar que lá dentro eu precisei me tornar um gestor de tráfego completo, porque hoje a gente tem só o subidor de campanha. Isso. Eu comecei a ganhar mais falando na época lá que eu estava só como gestor de tráfego sem ter empresa. Eu comecei a ganhar mais quando o meu boss percebeu que eu comecei a ter interesse em entender sobre funil, sobre página de vendas, sobre teste AB, sobre variação de criativos, Ou seja, sobre copywriting, tu entendeu? saiu do operacional e começou a pensar no estratégico. Aí o que foi que teu boss fez? Opa, vamos catar o Michazão aqui porque ele é bom. Exatamente. E onde ele foi começando, dá para não só para mim, mas a gente conseguiu colocar, nós éramos em 3 gestores de tráfego. Então a gente conseguiu criar essa mentalidade de tipo, a gente não pode olhar só para o anúncio, porque a gente percebeu que, cara, se eu crio um anúncio, eu tenho um clique bom, mas a pessoa não converte, eu aqui como gestor de tráfego, se eu preciso garantir o resultado, eu vou só falar, não converte. Não, mano, eu vou atrás para poder descobrir. Então a gente começou a entender e estudar até recuperação de vendas. Então a gente interferia até no trabalho das meninas que estavam lá no Inside Sales, recuperando a galera na mão, entendeu? Então isso fez com que a gente se tornasse de fato um gestor de tráfego e não um subidor de campanha, não um criador de anúncios, porque é completamente diferente. Gestor de tráfego é uma coisa. A própria palavra gestão é gestão, sacou? Não é subir campanha e apertar botão, porque isso meu sobrinho de 5 anos faz. Uma coisa que eu bato muito na tecla, que tipo assim, às vezes eu sou até chato, é que eu digo que tem o pedreiro, o engenheiro e o dono da construtora. O pedreiro é quem trabalha no operacional, é o subidor de campanha, é o cara que está sempre pegando o produto dele, ou os anúncios dele, as campanhas dele. Desgraçado, eu vou pedir para mim cortar na edição, porque o cara ligou uma zoada bem aqui. Pede para ele falar disso que a gente está em videoconferência aqui. Mas eu sempre digo que tem 3 pontos, né? Deixa o cara só desligar aqui. Obrigado. Meia horinha, meia hora. Não corta, não corta. Eu vou deixar a edição não cortar, botar essa tela preta. Mas eu brinco, tem o mestre de obra, ou tem o pedreiro, tem o engenheiro e tem o dono da construtora. O pedreiro é aquele cara que vai ser exatamente o subidor de campanha, é aquele cara que só sabe apertar os botões, é aquele cara que dá Ctrl+C, Ctrl+V, que ele não pensa fora da casinha. Já o engenheiro é aquele cara que entende a estrutura, é o estrategista de tráfego, ele já deixou de ser o subidor de campanha. Que a gente brinca assim,
o Juliano Torriani, ele fica puto, porque ele acha que, tipo assim, o gestor de tráfego tá virando o próximo coach, onde as pessoas, não é que o coach não é bom, mas é que você balança uma árvore e tem um gestor de tráfego. As pessoas Uhum. não se valorizam. Então, a gente tem que se diferenciar no mercado. Como é que a gente se diferencia? Sendo um estrategista de tráfego, né? Que é o nível acima do subidor de campanha. E, na minha cabeça, eu sou um, você é, os donos da agência, né? Que é os caras que Exato. realmente ganham dinheiro, que tem dentro do seu quadro os estrategistas e os gestores. Então, eu sempre Total. brinco que tem esses três passos, né? E dentro da empresa do teu boss, tu já entendeu que tu já saiu do gestor de tráfego, de um subidor de campanha, para o estrategista. Mas o Exato. que foi a virada de chave para a agência? Aí a grande virada de chave para a agência foi a gente ver o potencial de escala que o mercado tinha. Então eu via quanto que fazia lá dentro onde eu trabalhava. Então, tipo, eu pensei, cara, se a gente consegue, tanto nós três, eu, Pedro e Luiz, nós tínhamos cargos de confiança lá dentro. Então eu tinha grandes produtos com um grande investimento, o Pedro era o cara que faz o que ele faz até hoje, que é, sabe, o nerd que sabe de tudo, e o Luiz fazia copy funil. Então a gente pensou, cara, nós somos três cabeças pensantes que têm cargos de confiança aqui dentro. Se a gente sai e constrói o nosso, a gente vai fazer aquilo que a gente faz aqui dentro, só que a grana vai vir 100% pro nosso bolso. Então a virada de chave foi essa, foi em cima da grana mesmo. Mano, vamos fazer mais grana, que a gente tem plena capacidade de fazer mais do que a gente está ganhando aqui. E tem também o viés de empreendedor que nós temos também. E falando um pouquinho sobre essa questão dos três níveis que você colocou, eu acredito que talvez a galera pode pensar, mas é ruim eu ser só um subidor de campanha? Cara, não é ruim, mas você vai estar sempre subordinado a algum estrategista. Você vai sempre ganhar menos, você não vai ter tanto valor, você vai receber a estratégia pronta e só vai subir. Agora a questão é, você vai se conformar com isso ou você quer subir pro próximo Essa, degrau, sacou? essa, É isso, é essa, questão de escolha. essa é a questão. E uma coisa que vários livros de desenvolvimento pessoal, vários mentores de desenvolvimento pessoal dizem: o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar além. Um erro Exato. que eu acho, cara, é tipo assim, inclusive foi o Pedro, seu sócio, que me trouxe para esse mercado. Eu era o cara que eu trabalhava com mercado de lançamento, diga-se de passagem, eu já estava muito bem estruturado lá, e era o cara de negócio local, já estava muito bem estruturado nos dois. Aí o Pedro chegou para mim e disse: Ô, por que você não está no Perpétuo? A gente estava lá na mentoria do Vinagre, aí a gente ficava no chat, os dois fofocando, e por que você não tá no. Cara, porque eu não sei lá, nunca me toquei pro Perpétuo. Você tá perdendo dinheiro. E, cara, eu sou muito grato ao Pedro, eu sou muito grato a você, eu sou muito grato porque quando começou o viés do Perpétuo, ficou muito. A agência aqui deu um salto muito bom. Por quê? Porque abriu um leque de opções de produtos dos nossos experts, ou produtos de outros experts que nos procuraram para fazer o Perpétuo dele. Então, foi mais. A gente brinca que foi mais uma pista que foi criada. Então, eu queria agradecer isso. Já lhe falei pessoalmente, mas se eu falar isso publicamente, que você foi um divisor de águas aqui na agência e justamente para eu fazer a minha equipe sair de subidores de campanha, estrategistas ali, intermediário, para os estrategistas top. Por quê? Porque eu levo isso para mim. As estratégias que, como você tem, tráfego é uma. Eu não sei se tu tem essa visão, mas eu penso muito desse jeito. Tráfego ele é um quebra-cabeça. Só que ele é um quebra-cabeça que você pode montar várias paisagens com as mesmas peças. Você consegue Uhum. montar a paisagem do lago, você consegue montar a paisagem do arco-íris. Então, se você usar as peças do Perpétuo dentro do lançamento, pode trazer uma coisa legal. A mesma Uhum. coisa, se você trouxer algumas peças do lançamento para o Perpétuo, vai trazer alguma coisa legal. A mesma coisa do negócio local. Então, quando a gente incorporou dentro do nosso quebra-cabeça as peças do Perpétuo, cara, literalmente tampou um monte de ponto que para a Total. gente foi o fundamental na evolução. Eu até brinco. Hoje em dia, gestor de tráfego que não sabe as três áreas, Perpétuo, lançamento e negócio local, ele vai ficar desempregado daqui a um tempo. Verdade. Vai ficar capenga. Vai ficar Porque capenga.
Se pá com o mesmo cliente, você tem as 3 frentes, cara, e você ganha muito mais grana. Isso, Você ganha muito mais dinheiro, com toda certeza absoluta. e me E sem falar nessa essa questão da visão 360, né, cara. Eu quero frisar muito isso, porque o que me fez, na época quando eu trabalhava lá, ganhar mais, e o que faz a gente conseguir escalar cada vez mais, mês a mês, ano a ano, é a gente ter a visão do todo. O gestor de tráfego que ele só olha para o gerenciador de anúncios, ele vai ser um cara que ele vai dar prejuízo para o cliente. Até que foi tão intenso que o óculos até caiu. Opa! Eu acho que é o seguinte, vou até ser mais pesado do que você. Não é uma opção. Não é uma opção. E Uhum. um dos meus amigos e sócios, você conhece também, o Marco, ele diz o seguinte: quando você é mentorado por um único mestre, você é eternamente aprendiz daquele mestre. Quando você é mentorado por vários mestres, a possibilidade de você virar um mestre é muito maior. As pessoas elas têm que entender que eu escolhi o caminho do tráfego. Eu só tenho que seguir tráfego para lançamento, tráfego para perpétuo. Não. A gente tem que ter uma visão 360. E, cara, eu sou mais duro nesse sentido. Por quê? O cara vai ficar desempregado. Não é sem um negócio, não. Ele Aham. pensa em ter um negócio de tráfego, ele não vai conseguir ter se ele trabalha só com um tipo de mercado. Se ele só tem conhecimento, lançamento, ou perpétuo, ou negócio local. Eu acho que a visão 360, ela é, como você disse aí, hoje em dia ela deixou de ser um a mais, ela é necessária. Verdade. Necessária. A gestão de tráfego ela vai mudar. Existem mitos e a gente às vezes se apega muito a essas questões, mas existem mitos que daqui a não vai durar muito tempo até a questão das funções de apertar botão, você vai ser muito automatizada, vão ter robôs, vão ter É, exato. artificiais que vão fazer isso por você. Então, quanto mais você aprende, mais você vira um estrategista, maior a possibilidade de você ganhar mais dinheiro. Eu sou muito crítico com essa visão porque eu tenho ela desde 2019. E Uhum. conheci o Pedro, e quando o Pedro me incentivou para o Perpétuo, realmente eu deixei de ter essa filosofia de que eu preciso ir só por uma via. Não, no tráfego isso não funciona. Na Verdade. gestão de tráfego, acho que quanto mais você tem, melhor. E digo mais, não, mais uma vez, não estou puxando sardinha pro lado do Misha, mas é verdade, pura verdade. E quem desconfia, eu tenho um print no WhatsApp para comprovar isso. Se não fosse o Pedro, eu não tinha aumentado o faturamento da minha empresa. Isso pode até ficar de prova, tá? Mas se não fosse o Pedro, eu não tinha aumentado o faturamento da minha agência em quase 43%. Esse dado eu tirei ontem à noite. Olha, Caramba, porque hoje 43% do faturamento da nossa agência vem do Perpétuo. que louco, hein? Entendeu? Cabuloso, Então, cabuloso. isso é uma coisa que a gente. Hoje em dia a gente tem muito na cabeça. Não adianta eu ter só uma via. Verdade. Não adianta. Se eu quero ter um negócio de tráfego, se eu quero ganhar dinheiro de fato, a gente tem que estar em todas as vias, em todas as pistas. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui desse nosso lado. Mas, bicho, Diga. eu tenho uma dúvida que essa eu nunca te perguntei. Ai meu Deus. Qual foi o momento mais difícil da tua jornada como agência? O momento mais difícil foram, vou falar 2 que a gente tem vários dentro da nossa empresa aqui no nosso histórico, nós temos 3 grandes pontos de inflexão. Eh, o primeiro deles foi, a gente dar o nosso primeiro salto de faturamento para passar a fazer mais de 6 dígitos por mês. A gente não conseguia, porque a gente não tinha mentalidade, por essa nossa ansiedade de estar, tipo, sempre querendo inovar, sempre querendo fazer alguma coisa nova, isso em 2019. Sempre querer fazer alguma coisa nova, sempre querer fazer tudo sempre diferente, a gente não percebia que o grande trunfo da lucratividade está na construção de um histórico e na masterização do processo. Então, quanto mais. Eu descobri isso aqui, essa aqui é uma mina de ouro, beleza. O que eu vou fazer para ela poder continuar me dando mais grana? Eu vou aprender com ela, replicar ela no próximo mês, melhorando mais um pouquinho.
Então, o momento mais difícil foi a gente parar para poder pensar o porquê que a gente não passava os 6 dígitos. E quando a gente foi perceber, cada mês a gente inventava uma coisa diferente. Ah, agora é estratégia X, Y, Z. Então a gente não conseguia construir histórico e, consequentemente, a gente estava sempre resetando, sempre começando do zero, sempre correndo atrás do próprio rabo. Por isso que você criou a síndrome do reset, né? Exatamente. Só que acho que a galera da mentoria sabe aí, da mentoria do Misha, que eu faço parte, Exatamente. que entende muito essa síndrome do reset dele. Exato. A síndrome do reset é o que a gente passou em 2019. Tá tudo muito bom, beleza. O que, que nós vamos fazer? Muda tudo. Vamos mudar tudo pro próximo mês, ao invés de repetir aquilo que já tá funcionando. Então, essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, que foi em 2020, foi tomar a decisão de abandonar os clientes e focar 100% nos nossos próprios produtos. Sejam eles produtos que levam a minha cara ou produtos que a gente vai trazer alguém, mas o produto é 100% nosso, não é dividindo com a produção nem nada. Então, tomar a decisão de fazer o cálculo do, cara, 90% do nosso faturamento vem dos nossos produtos, 10% vem dos clientes, e a gente não gosta de trabalhar com cliente porque o cliente é muito chato. Acho que chegou o momento da gente mandar todo mundo embora, porque estava minando energia, era uma época que a gente não dormia direito, todo dia tinha alguém reclamando, porque a gente não nasceu para poder trabalhar com cliente, não é do nosso perfil. Só que eu admiro muito o Cadu, porque o Cadu faz isso com uma maestria, mas a gente não nasceu para poder lidar com cliente, a gente não tem isso internalizado dentro de nós. Então parecia que o cliente era um inimigo, um puxando para o lado, outro puxando para o outro. Então a gente passou um vale bem grande até a gente conseguir, de fato, tomar a decisão de falar, mano, vamos fazer uma reunião com cada um, demitir todo mundo e vamos virar o ano 100% só com produto nosso para a gente poder experimentar e ver se vai funcionar. Então, essa foi uma decisão, acho que é uma das decisões mais importantes e as mais difíceis também de serem tomadas, daquele medo de tipo, caramba, agora vai ficar tudo só na nossa mão, é 100% nossa responsabilidade. E aí? Será que vai dar bom ou será que vai dar ruim? E ainda bem que a gente tomou essa decisão, obviamente, para quem está nos escutando e assistindo, para o nosso caso, porque a gente não tem perfil de conseguir ter. A gente não nasceu para ter cliente, a gente nasceu para ser dono dos nossos produtos. Eu vou te contar a história inversa, né? Porque eu fiz o inverso. Aham. Vocês com o Pedro. Que eu tentei sair, meter a cara só no meu produto. Muito vendo a filosofia de mercado, muito querendo entender realmente de fato como era. Cara, vou virar infoprodutor, virar a bandeira. Vou deixar de ser agência e virar infoprodutor. Passei boa parte do meu 2020 dessa forma, né? E só que, tipo, para mim foi o inverso. Aham. Eu sentia falta do game, do Aham. clientes. Eu sentia falta de ter a inteligência de outros negócios além do meu. Então, para mim, foi completamente o inverso. Porque, e para tu ver, a gente são duas pessoas que trabalham no mesmo ramo e que eu passei por uma situação e você passou por outra. Para ti, ter o cliente dava trabalho e para mim não. Era o meu produto é que me dava trabalho e Aham. não era tão lucrativo para mim quanto era Muito o louco. meu negócio. Mas assim, Muito e louco. cada caso é um caso, né? A gente brinca, porque vai ter gente que vai conseguir tocar os dois perfeitamente. Agora, Exato. atualmente, eu tô tocando os dois. Tô tocando o meu produto, Tráfico SA, Aham. tô tocando também a agência. A gente tem 9 clientes, múltiplos. Em outubro aqui foi, vou nem te dizer, mas foi loucura. Mas assim, uma visão que a gente tem hoje, Misha, que nos fez chegar nesse ponto é que a cereja, ou a receita do bolo, você tem que estar preparado para as duas situações. O que você não Uhum. pode fazer é entrar numa situação sem saber o que fazer, ou então com a síndrome do reset, que você disse, né? Que, Exato. Exatamente. eu comecei a dar bem, vou começar de novo. Eu tô começando a dar bem com a agência. Não, agora eu vou largar tudo e fazer o meu produto, que foi o que eu fiz. Exato. Deu merda. Exatamente. E a mesma coisa você, e para você deu certo, vou largar tudo e fazer meu produto, deu certo. Então, a receita ela vai ser gostosa, dependente da pessoa que vai comer ou não, né? O paladar é diferente. Exatamente. E E cara, deixa eu, só para completar o terceiro ponto de grande dificuldade, que eu acho que é muito importante a galera ouvir sobre isso, que foi o AVC do Luiz. O caraca, AVC do Luiz esse ano, né, a gente tá gravando aqui 2021, o AVC dele no começo do ano foi um outro ponto, tipo,
Eu acho que é a maior dificuldade disparado que a gente teve, porque de um lado a gente não sabia o que ia acontecer com o Luiz depois, quando ele voltasse, tipo, vai voltar com sequela? Não vai? Vai conseguir trabalhar? Não vai? Então esse é o lado humano. A empresa sentiu bastante. Então, a meta que a gente tinha para 2021, a gente não conseguiu bater, e a gente não conseguiu bater porque a gente ficou com o primeiro semestre todo comprometido, sem saber o que ia acontecer com o Luiz, o que não ia e tudo mais. Então, esse do lado humano. Agora, do ponto de vista de gestão, foi bom, entre aspas, ter acontecido, porque a gente percebeu como a nossa gestão estava amadora. Porque estava tudo 100% dependente do Luiz, a parte da gestão. Então, eu não sabia qual que era a senha do banco. Pedro também não. E a gente precisando pagar imposto e não sabia que dia que vencia o imposto, sacou? E não sabia quanto que vencia o imposto, não sabia onde que estava o dinheiro, quanto que tinha, se estava com lucro, se estava com prejuízo. Então, apesar de ter sido ruim a questão da experiência e tudo mais, hoje o Luiz já está quase 100%, sei lá, 98% recuperado, Dá um mas foi cheiro bom nele para a aí. gente poder ligar, pode deixar, mas foi bom para a gente ligar esse alerta de tipo, cara, a empresa não pode ficar 100% dependente de uma pessoa só. Todo mundo tem que saber. Nós três, como sócios, temos que saber tudo que está acontecendo, onde que tá, que senha que é, quanto que tem, que dia que paga isso, aquilo outro. Então, isso trouxe uma maturidade de gestão Mano, para nós três. Que era uma coisa que talvez, se. Obviamente, foi muito ruim o que aconteceu com o Luiz, e aconteceu porque ele estava trabalhando demais, não desligava, trabalhava domingo, sábado. E eu acho ruim no nosso mercado a galera exaltar o workaholic, sabe? Que é o cara que tá trabalhando 24 horas por dia e acha bonito e aplaude, esse mesmo tem que trabalhar. Mano, corpo não é máquina, uma hora vai parar. E foi o que aconteceu com o Luiz Novo, 33 anos, 34 anos, não sei. faz minha Então, idade. isso por causa do excesso de trabalho, estresse e tudo mais. Então, serviu pra gente valorizar mais a vida, o descanso, a automatização dos processos, aumentar a equipe para não demandar tanto de nós. Tem gente que, não, vamos ser pequenininho, o custo fixo é pouco, a gente trabalha mais. Não, aqui a gente tem visão, hoje eu tenho a visão contrária. Se eu precisar ter 40 pessoas, nosso custo fixo, sei lá, ser 250 mil reais, mas essas 40 pessoas me fazem ter uma paz do dia a dia muito maior do que eu tenho hoje, eu quero ter 40 pessoas e fazer que essa galera fature 3, 4 milhões por mês, sacou? Então, esses foram os 3 pontos e eu achei muito importante falar esse terceiro, porque a Demais. galera fica nessa de, tem que trabalhar, enquanto você tem que cuidar de você, porque se você morrer, a empresa acaba, né? Inclusive, quando aconteceu, eu falei com o Pedro, até mandei mensagem pro Luiz também. Eu falei pra ele, cara, velho, nesse momento eu acho que é o momento mais delicado. Eu até disse pro Pedro, acho que esse é o momento mais delicado pra vocês, velho. Só desejo força, mas vai dar tudo certo, ele vai sair dessa. Porque, cara, é aquela coisa, a gente eu tô conversando aqui com você, mas amanhã eu não sei o que vai acontecer. Você também não sabe o que Verdade, vai acontecer amanhã. verdade. Então, porra, se a nossa empresa, se a nossa família, se a gente não tem processo, se a gente não tem a segurança da nossa empresa, cara, eu penso muito nisso. Se a minha empresa não está segura, se as pessoas que estão aqui, elas não têm entendimento do que precisa ser feito, sem mim, isso não é uma empresa, é uma Verdade. presa. Eu presa. Eu presa, Verdade. entendeu? Eu bato muito nessa tecla, por exemplo, aqui todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe um pouco de tudo, todo mundo se vira, mas ao mesmo tempo, lógico, tem os heads, tem as cabeças que são fundamentais. Mas, tipo, eu não faço falta. E tu tocou um ponto que é engraçado. Esse trabalho pesado, 20 horas por dia. Cara, eu tava na vibe assim, Misha, que era desgraçada, velho. Eu digo, Aham. peraí. Aí tu sabe qual foi o sacode que eu peguei? Qual? Cara, a minha filha é pequenininha, tem 5 meses agora. E a minha esposa disse assim: a Mariana tá virando. Ela tá virando de um lado pro outro, né? Que é o desenvolvimento da criança. Aham. Aí eu disse: caralho, quando foi que essa menina cresceu esse tanto? Aham. Ou Olha seja, que viagem. por quê? Eu saio de casa, ela tá dormindo. Eu vou em casa meio-dia almoçar, ia no dia que dava, e ela tava. Ou eu via muito pouco ela. E quando eu chego à Aham. noite, 7, 8 horas da noite, ela tava dormindo. Aí eu digo, cara, Tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada. Qual foi o momento que essa menina passou de 30 centímetros para 50? Aham. É como se fosse, literalmente, tem aquele editor da vida, né? O editor da vida. Aham. Eu não vi isso crescer. Eu não vi ela Verdade. crescer.
E aí me veio duas coisas na cabeça. Para que eu trabalho tanto, velho? Para que eu quero construir isso aqui? Para que eu tenho uma empresa que fatura mais de 100K? Para que é? Para que é? Se não é para dar uma boa condição para minha família. E que Verdade. adianta eu ter condição e não estar com eles? Né? Verdade, não adianta nada. É a mesma coisa do gestor de tráfego que quer ser o nômade digital, que quer viajar ao mundo, mas esse viajar ao mundo, sei lá, ele tá lá na Itália, mas ele tá com o computador aberto o tempo todo. Faz Subindo sentido? campanha. Não, Subindo. sacou? Pra mim faz sentido eu poder viajar ao mundo sem nem precisar levar o computador, porque eu tenho uma operação rodando no automático, sacou? Esse que é o jogo, sabe? Esse é o Pra game. mim esse é o jogo. Esse é o game. E, sendo bem sincero, o cara sendo subidor de campanha, ele não consegue. Verdade. O cara tem que Verdade. subir de nível. E dois conselhos, que a gente já está chegando aqui no fim do podcast, eu sempre gosto de fechar ele com dois conselhos meus, baseado na nossa conversa, Aham. dois conselhos teus. Boa. Baseado na nossa conversa, dois conselhos bacanas que eu quero dar para todo gestor de tráfego, toda pessoa que está escutando isso aqui. Primeiro, conselho número 1, tenha muito bem elaborado onde você quer chegar. Porque se você for prestar atenção nas frases do Misha aqui, em todo momento que ele disse, ele sabia o que ele queria fazer. Eu cheguei com uma oportunidade de social media, mas eu vi que tinha uma oportunidade de gestão de tráfego, eu corri atrás. Eu vi que tinha uma oportunidade de eu ganhar mais dinheiro como gestor de tráfego, eu corri atrás. Então, o Mitch, ele via a oportunidade e corria atrás. Ele direcionava para onde ele queria ir. E quando ele saiu para montar o negócio dele, lógico que ele teve os tropeços, mas ele disse, o que é que acontece se eu não desistir? Então, primeiro conselho, tenha muito bem direcionado aquilo que você quer. E o segundo conselho é, cara, não adianta. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter uma vida tranquila, se você quer ser um cara que vai conseguir alcançar os objetivos financeiros, familiares, e através do seu trabalho, você precisa estar subindo de nível. E uma das coisas que eu mais recomendo a todos não é o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar para o próximo nível. É a frase mais batida de desenvolvimento pessoal, mas eu acho que tem que ser mais dita. Misha, para finalizar, dois conselhos do Papai Misha. Dois conselhos. O primeiro é que o gestor de tráfego que entende o todo da estratégia, ele é um profissional muito mais valioso. Então, tendo como parâmetro, né, a minha trajetória, né, minha carreira até aqui, eu só ganho quanto que eu ganho hoje. E eu só fui aumentando de salário, praticamente de 3 meses, 4 meses eu recebi um aumento. Lá na época quando salário de jogador. Hoje é de jogador, vai lá atrás. Eu só fui sendo promovido lá dentro da empresa. E eu só ganho o que eu ganho hoje é porque eu tenho a visão do todo. Eu sei o que precisa fazer para uma página de vendas converter mais do que 1,5%, 2%. Eu sei o que eu preciso fazer para um checkout converter mais. Eu sei o que eu preciso fazer para poder converter a pessoa na mão. Por quê? Eu fui atrás de saber absolutamente tudo de toda a jornada de compra do meu potencial cliente. Então eu sei qual é o funil que eu preciso botar. Agora, se eu ficasse focado só em anúncio, tipo, eu só tô aqui com o gerenciador aberto, eu ia só jogar responsabilidade pro outro. Então, cara, vamos supor, eu tenho um cliente. Tem aqui o cliente, beleza. Chegou aqui o cliente, beleza, me contratou para ser gestor de tráfego, tô mandando tráfego, mandando clique barato e não sei o que lá, tudo, mas não converte. O cara vai vir em cima de quem? De mim, porque eu que tô botando a grana. Agora, se eu não falar com ele, rapaz, não vai adiantar eu botar R$1 bilhão aqui se sua página de vendas está com. Se o seu checkout está direcionando para o lugar errado. Tem gestor de tráfego que você não dá, nem se dá o trabalho de testar os links que tá na página que ele tá mandando. Sacou? Aí quer falar que, mas é o CPM, que hoje em dia tudo a culpa é do CPM, né? O CPM tá muito alto, não sei o que lá. Então, a teoria do CPM 22, tu sabe, né? Quanto tá teu CPM? 22. 22. Então, os velhos vão entender. Só os velhos vão entender. Só os emos vão entender. Então, o primeiro conselho é esse. Tem que saber do todo. E o segundo conselho, cara, e aí vai muito pelo que eu espero da minha vida no futuro. Todo o tempo aqui eu sempre citava o Pedro e o Luiz, nós somos um tripé, né? Nós somos o pilar. Eu sozinho não sou nada, o Pedro sozinho não é nada, o Luiz sozinho não é nada. Então, eu acredito muito que o processo de escala vai demandar pessoas.
E quando você começar a trazer pessoas para dentro da sua equipe, seja criar uma empresa de gestão de tráfego, não vai existir ninguém na face da terra que vai fazer igual você faz, porque não tem, o jeito que você faz é único. Só que você pode encontrar uma pessoa que faz melhor do que você. Ela não faz do jeito que você gosta de fazer, mas ela faz melhor do que você, traz mais resultado. Então essa etapa de tirar o nosso ego do jogo e falar assim, cara, eu tenho um gestor de tráfego na minha equipe que faz tráfego melhor do que eu, é muito mais analítico do que eu. Ou eu tenho um gestor de tráfego aqui que vale a pena eu treinar para ele poder assumir e eu poder ficar só vendo uma visão mais de cima, estratégica, dando os pitacos. Então, tem muito essa questão do ego, de tipo, ninguém vai fazer como eu, e ninguém mesmo vai fazer, porque o jeito de você fazer é único. Agora, deixar de escalar pessoas para que você consiga trazer mais grana para dentro e automatizar um processo para que, de fato, você seja um nômade digital, mas com uma paz de espírito, então a gente tem que tirar esse ego para a gente poder conseguir viver uma vida melhor e não chegar numa fatalidade de, sei lá, dar um BO porque você estava trabalhando demais, porque o ego não deixava você compartilhar seu conhecimento com outras pessoas e ter uma equipe autogerenciável, digamos assim. Então, para mim, esses são os 2 conselhos. Cara, perfeito, velho. Perfeito, perfeito. Que conselhão, né? Queridas, esse foi mais um papo com um dos gestores de tráfego mais bem pagos do Brasil. Obrigado, Misha Menezes, meu querido amigo, mentor, e eu tenho uma reclamação em público para fazer. Fala, você já me contou essa reclamação. Eu sou um dos poucos alunos que fez 7 em 30 e eu não tenho a plaquinha do 7 em 30 com perpétuo. Eu quero Produziremos um 7 em 30 especial. E assinado, autografado. Ó, essa aqui é a plaquinha do Micho. Ó. Aluno do Micho Menezes recebe a plaquinha 6 em 30, quem faz 6 em 30. Então, obrigado de coração. Eu que agradeço. Bem-vindo ao Tráfego SA. Toda vez que você precisar, estaremos à sua disposição. Maravilhoso. Eu que agradeço pelo convite. Espero que a galera se inspire com esse nosso bate-papo aqui e entenda que nós, gestores de tráfego, somos uma máquina de fazer dinheiro. A gente só precisa fazer dinheiro para a pessoa certa, que somos quem? Nós. É isso. Cheiro, papai. Brigadão. Valeu. Fique com Deus e até o próximo papo com um dos gestores de tráfego mais bem pagos do Brasil.